Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre aquelas operações que eu mostrei para vocês, aquelas possíveis oportunidades que a gente viria a ter tanto no Bitcoin quanto em Ape, né, na altcoin Ape. A gente teve algumas movimentações bem interessantes, quero passar isso para vocês. E aqui dentro do mini índice também a gente teve algumas oportunidades hoje. No Bitcoin também a gente teve novas oportunidades hoje. Então eu quero fazer esse mapeamento gráfico com vocês. Né, aqui no Bitcoin eu vou até apagar esse estudo que eu tenho aqui, que eu vou refazer ele com vocês agora. Então vamos lá. Vou começar aqui no mini índice, para a gente passar nele aqui rapidinho. A gente está... Ontem eu peguei uma operação bem bonita no mini índice, quero mostrar todo o estudo técnico, todo o racional por trás dessa operação. Bem interessante a análise aqui, acho que vai ajudar muito na leitura de vocês, para que vocês possam fazer esse tipo de análise e poder atuar no mercado de forma objetiva, né, utilizando as teorias do mercado ao seu favor, né? Então aqui dentro do estudo que a gente estava fazendo no mini índice, nos vídeos passados, eu mostrei para vocês aqui que a gente tinha uma pequena acumulaçãozinha, o preço movimentou num ciclo de expansão de Elliott, chegou aqui em cima, ele distribuiu, né? Tá vendo? Olha só como é que a gente consegue confluenciar as teorias. Então aqui a gente tem Richard Wyckoff, a gente tem teoria das ondas de Elliott, né? Ralph Nelson Elliott. Então a gente utiliza as teorias do mercado a nosso favor, confluenciando elas, porque aí a gente consegue uma maneira objetiva de atuar no mercado. Então essa é a ideia, eu quero trazer para vocês, tirando toda essa subjetividade diante das teorias do mercado e trazendo elas de forma objetiva para que a gente possa utilizá-las no dia a dia prático. E é dessa forma que a gente consegue atuar da melhor forma possível, de maneira técnica, né, no mercado financeiro. Então olha só, a gente teve todo... Eu não vou entrar muito dentro dessas movimentações passadas aqui do mini índice, porque está tudo nos vídeos que eu postei aí, os vídeos anteriores. Então quem não assistiu, assista, que está bem interessante. A gente teve muita oportunidade aqui de trades de 10, 5 vezes o risco. Então, trades bem interessantes que inclusive a gente pegou alguns. Então os vídeos passados aí estão bem informativos, bem interessantes. Aqui a gente iniciou um ciclo corretivo em ABC, um ABC complexo, né? A gente consegue ver aqui nitidamente a onda B pegando aqui acima do final da onda 5, então a gente tem um ABC complexo. E aqui a gente tem uma onda C estendida, né? Uma onda C, ela está quase 3 vezes o tamanho da onda A aqui. Então a gente consegue perceber que de fato aqui é uma grande onda C, uma onda C estendida. E aí aqui no gráfico de 5 minutos que eu estou, né? A gente consegue perceber que ao final dessa onda 5, a gente começa a ver o preço querendo derivar, né? O preço ele começa a andar em formato de canal no final de uma tendência, isso se chama deriva. Então a gente pode projetar a linha de canal para cá, né? Uma linha de retorno, e aí a gente consegue enxergar aqui que de fato a gente está dentro de uma deriva no final da tendência. O preço tende a reverter a tendência quando acontece isso. Então o pregão abriu ontem aqui nesse gap de baixa, começamos esse movimento todo de baixa, onde, olha só o apoio do volume aqui, bem interessante. Então eu já vou falar com vocês aqui no Bitcoin, né? Essa movimentação toda que a gente teve no Bitcoin, eu passei isso no vídeo passado para vocês, com relação ao volume, né? O volume não está em harmonia com esse movimento de alta, eu já vou falar isso aqui com vocês, porém, olha só como é que o volume aqui está em harmonia. O preço ele vem caindo, né? Harmonia com o movimento que a gente pode vir a ter, né? Que eu quero dizer. Aqui o preço está caindo, o volume está descendente, ou seja, o interesse na queda ele está acabando, ele está se esgotando. O volume está descendente no movimento de baixa. Então, né, dentro de uma tendência de baixa, a gente vê, olha só, o volume alto, ou seja, a intenção na queda, e aí a gente começa a derivar com volume baixo. Ou seja, está sendo criado um desinteresse nessa queda. A gente pode abrir aqui o RSI, olha aí, já está até marcado. Olha a divergência que a gente tem aqui. O preço ele renova mínima. Olha só, aqui a gente tem uma mínima, ele renovou mínima e ele renovou mínima. Aqui a gente tem mínima, mínima e mínima. Olha só, a gente tem inclusive aquele padrão que eu mostrei para vocês num outro vídeo, né? Onde a gente tem uma mínima, o preço perde ela, retorna. Perde a mínima, retorna 3 vezes. E aqui no RSI a mesma coisa, 3 vezes. E aí a gente tem esse cenário, né? Esse possível final dessa tendência de baixa para a gente vir trabalhar um movimento de alta. Então, após a construção de todo esse contexto,
a gente consegue perceber que a gente pode vir a ter um movimento de alta e aí a gente começa a procurar por um ponto de entrada, né? Inclusive por padrões gráficos de reversão. Então eu já fiz um vídeo aí para vocês também onde eu mostro por A mais B dentro da teoria das ondas de Elliott por que padrão gráfico fora de contexto não funciona, né? Então, e padrão gráfico dentro de contexto funciona muito bem. Então, o que a gente tem formado aqui? Alguns já devem ter percebido. A gente tem um ombro esquerdo, uma cabeça e um ombro direito. Um OCOI. Então, aqui a gente tem um padrão gráfico de reversão de tendência dentro de todo esse contexto que eu construí com vocês. Então, aqui, de fato, é um ótimo ponto para a gente estar entrando nessa operação. O meu gatilho para entrar nessa operação ontem, olha só, foi essa região de Fair Value Order Block. Então, junto dessas teorias de mercado, o que a gente utiliza muito? Quem está acompanhando os vídeos aí sabe, né? A gente usa muito teoria das ondas de Elliott, Richard Wyckoff, Charles Dow, utilizamos muito análise institucional, utilizamos a construção de contexto, então a gente busca construir um contexto confluenciando todas as teorias de mercado, análise institucional, então a gente constrói tudo ao redor disso e a gente consegue, né, ter essa assertividade que a gente tem aí e esse tipo de análise técnica e objetivo que eu venho trazendo para vocês. Então, nessa Fair Value Order Block, então o que é uma Fair Value Order Block? É essa velhinha, né, essa barra ignorada no meio de uma... Olha só como é que o preço vem caindo. A gente tem uma barra de alta, totalmente ignorado, o preço continua na baixa. Então, isso aqui é uma Fair Value Order Block. Aqui, por exemplo, vamos ver. Aqui, olha só. Essa última barra vermelha aqui, essa última barra de venda, ela é um order block. Então, a gente tem nos conceitos institucionais, a gente tem Fair Value Order Block, Order Block, a gente tem o Imbalance, que eu falo bastante com vocês também. Então, a gente tem todos esses conceitos e alguns outros que fazem parte da análise institucional, né? Então, a gente utiliza a análise institucional, a gente utiliza a PV também, que é a análise de preço e volume, que é inclusive algo que vem dentro da teoria de Wyckoff, né? O Richard Wyckoff já tratava para nós dessa forma, né? Que o volume ele deve estar sempre em harmonia com o movimento do preço e tudo mais. Vou falar isso um pouco também ali na hora que eu entrar no Bitcoin no gráfico de 4 horas. Então aqui a gente tinha essa Fair Value Order Block, que é uma região onde o preço tende a segurar nessa região, é uma ótima região. Então a gente tinha um ponto de possível parada do preço. Se a gente traçar uma Fibo dessa região da cabeça, a gente consegue ver que o preço parou exatamente na 7,8 de Fibonacci. Então aqui é uma região máxima onde o preço tende a parar. A 61,8 sempre é o melhor ponto, né? Mas essa 7,8 é o último ponto de Fibonacci que ele pode parar. Segurou nela muito bonito. E a gente tinha essa região de Fair Value Order Block. Então o preço, olha só o que ele fez aqui. Olha esse resultado, olha esse candle aqui, pequenininho, e olha o volume dele. Vou pegar uma seta, olha só. A gente tem esse resultado para esse esforço. Então a gente tem um esforço enorme para um resultado muito pequeno. Olha essa outra velinha anterior aqui. Olha o tamanho dessa vela, extremamente maior do que essa. E olha o volume. Quase do mesmo tamanho. Então a gente consegue perceber que de fato a gente teve uma vela de absorção. Então a gente começou a perceber que entrou pressão compradora nessa região. Então a gente começa é assim que a gente identifica um time muito bom para entrar, né? O ponto certo para entrar. A gente confluencia uma região. No caso, aqui a gente tinha uma Fair Value Order Block, a gente tinha a 7,8 de Fibonacci, a gente tinha o preço sentindo essas regiões, que isso é muito importante. A gente tem que ver como que o preço chega na região que a gente está querendo entrar. Então a gente identifica uma região, a gente confluencia essa região com Fibonacci, com análise institucional, com volume profile. A gente pode traçar um volume profile aqui, eu acho que a gente não teria nada muito interessante. A gente tem aqui uma região de volume profile, olha só, eu falo para vocês que essa região aqui, ó, aqui é a POC, né, a região de maior volume, é uma ótima região, porém aqui nessa região, olha só como que aqui o volume profile ele ele está mais fraco e aqui ele está mais forte, você consegue perceber? Então nessa região aqui ele começa a ficar mais forte, então a gente pode traçar uma linha e nessa região aqui a gente pode traçar outra linha. Isso aqui representa 70% do volume dentro dessa impulsão que eu marquei. Então, eu tracei o volume profile daqui até aqui. Então, todo o volume negociado daqui até aqui, 70% de todo esse volume negociado daqui até ali,
ele está concentrado nessa região que eu demarquei. Essas regiões são regiões muito boas para a gente estar operando. Elas são regiões de POC em tempos gráficos maiores. Então, se eu ir subindo isso aqui, provavelmente essa região onde eu estou falando, ela vai ser uma POC. Espera aí. Onde que a gente está? Aqui, olha só. Olha como é que a POC já veio descendo. Vamos ver no 30 minutos. Ó. Olha aqui como é que a POC só está descendo, tá vendo? Se a gente jogar no H1, ela vai vir aqui para baixo, perto dessa linha. Olha só como é que ela já está pertinho da linha que a gente marcou. Então, de fato, essas linhas são muito boas. Elas acabam sendo POCs de outros tempos gráficos. Normalmente tempos gráficos maiores. Então, olha só, aqui a gente tem essa região de grande volume. A gente tem a Fair Order Block, a gente tem a 7/8 de Fibonacci e a gente tem o preço sentindo quando chegou nessa região, fazendo um candle de absorção. Então, eu montei a minha posição após o rompimento da máxima desse candle de absorção e coloquei o stop logo abaixo desse candle. Por que eu não coloquei o stop abaixo da cabeça? Porque a gente teria um stop muito grande. Olha só, seria um stop de 300 e poucos pontos. É um stop muito grande para o mini índice, não dá para trabalhar com stop grande assim. Então eu coloquei o stop abaixo aqui do... Coloquei o stop abaixo do candle de absorção. E por que também que eu deixei ele aqui? Porque se a gente perdesse esse candle de absorção, a gente estaria perdendo toda essa região com muito contexto e aí o trade ele ia se desconfigurar, entende? Ele provavelmente viria aqui embaixo testar essa região e aí ele ia pegar o stop da mesma forma se estivesse aqui ou aqui. Então aqui acho que foi bem assertivo colocar o stop aqui e aí a gente pode trabalhar com um alvo, né? Pegando a Fibo, estendendo aqui na cabeça, puxando no ombro direito e a gente tem aqui 161% o tamanho da cabeça como um ótimo ponto de alvo, né? Um alvo característico do OCOI. Ele tende aí a pelo menos 100% da cabeça, que seria aqui embaixo, né? Nessa região, mais um alvo característico aí para um OCOI, para um OCO, é ele chegando a 161% da cabeça, da amplitude da cabeça. Então aqui a gente tem uma operação de 5 vezes o risco, 985 pontos. Né, o preço continuou subindo aqui, a gente poderia ter maximizado esses ganhos, subindo stop fundo a fundo, né? Seria uma ótima opção também. Eu, no caso, não fiz isso, então eu fechei aqui em 161% da pernada, foi um ótimo ponto já, só que de fato dava para ter segurado mais, a gente tinha esse gap para fechar, a gente tinha toda uma questão aqui para a gente estar segurando mais essa operação, tá? E surfar esse movimento. Então, quando a gente, após o preço se movimentar, a gente percebe que a gente estava num ciclo de expansão de Elliott, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, e aí o pregão de hoje abriu aqui, e a gente teve uma nova oportunidade muito bonita para estar vindo aproveitar esse potencial de onda 5, né? A gente tinha essa possibilidade da formação de onda 5, então vou mostrar para vocês aqui rapidinho mais uma oportunidade com muito contexto técnico que a gente teve aqui no mini índice também, dentro de todo esse viés ainda de onda de Elliott, beleza? Então aqui a gente tem mais um OCO aí, bem parecido à operação, a gente abriu um gap de baixo, o movimento veio se movimentando embaixo e a gente vem ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Só que nessa configuração a gente tem um negócio muito interessante também que eu já mostrei para vocês em vídeos passados, que é o que? O ponto de entrada aqui, a gente pode traçar a linha do pescoço, né, que é essa região aqui, a linha do pescoço, a neckline, né, e a gente projeta ela aqui para baixo, projeta ela aqui no ombro esquerdo e a gente consegue encontrar aqui um ponto lindo de entrada nessa região, né, do ombro, né, para a gente encontrar esse ombro direito. E aí a gente pode estar montando uma posição aqui também, mais uma operação, né, aquele foi ontem, esse hoje. Aqui a gente já pode trabalhar com stop abaixo da cabeça, sem problema nenhum. Ficaria um stop de 60 pontos, tá vendo? A gente está trabalhando aqui também no gráfico de 1 minuto, aquele lá era uma operação no gráfico de 5 minutos. Então a gente tende a ter stop mais caro dentro de um tempo gráfico maior, né? E aqui seria o ideal a gente trabalhar com a condição de stop, com certeza, para fechar esse gap, né? Já que aqui a gente não trabalhou dessa forma, aqui a gente pode trabalhar dessa forma.
Então aqui a gente pode ir maximizando os nossos ganhos, né? Como que a gente faz isso? A gente está com o stop aqui, o preço se movimenta, a gente coloca ele no 0 a 0, né? Ele vai chegando por aqui, rompe a neckline, coloca o stop no 0 a 0. Vem trabalhando, fez o pivô, coloca abaixo do fundo, vem subindo, confirmou o pivô, fez outro fundo, fez outro pivô, coloca abaixo do fundo e a gente vai surfando o movimento, vai subindo o trade, e aí aqui a gente pode contextualizar essa região aqui também, porque a gente também não pode ficar conduzindo o stop a do infinito, né? Se fosse criptomoeda, até interessante, porque cripto, ela tende, né, se pegar um movimento muito grande de alta, ele pode subir infinitamente, pode subir muito. Então, aqui no mini índice, dificilmente o mercado vai subir muito mais do que 2.000 pontos, por exemplo. Aqui a gente já está falando de 1.200 pontos de alta nessa operação. A gente já fechou esse gap, então, em qualquer momento a gente teria esse movimento que a gente teve, tá vendo? Devolvendo tudo, caindo tudo. Então, se a gente deixa o stop aqui, nesse fundo, depois a gente não teria muita oportunidade aqui de pivô para colocar ele, a gente acabaria devolvendo aqui quase 1.000 pontos, tá vendo? 900 pontos. Então a gente tem que contextualizar uma região de alvo, por mais que a gente vá subindo o stop para maximizar os nossos ganhos, a gente tem que ter um ponto para a gente falar, não, beleza, agora tá bom aqui, eu vou colocar no bolso, entendeu? Eu particularmente gosto de fazer isso. Então a gente pode puxar eu já até puxei aqui, não vou nem puxar. A gente tem essa região de grande volume aqui, ó. Aqui a gente tem uma POC e aqui em cima a gente tem uma região quase do mesmo tamanho da POC, tá vendo? Então essas regiões aqui são boas, aqui seria um ótimo ponto para a gente fechar essa operação, né? Aqui. Com certeza, o preço já veio querendo lateralizar aqui, tá vendo? Então aqui a gente tem mais uma operação de 1.300 pontos, 22 vezes o risco. Então nessa operação, se arrisca R$100 nessa operação, você faz R$2.200. Então é uma operação incrível, com risco-retorno muito favorável. E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês no mini índice. Depois a gente teve algumas outras movimentações, mas bora para o Bitcoin. Vou passar rapidinho aqui o Bitcoin, que eu já falei sobre isso aqui no vídeo passado. A gente tem essa possibilidade aqui de ABC corretivo dentro de toda essa tendência de baixa que a gente está, né? Mas a gente está aqui numa possibilidade de uma grande acumulação do preço, só que uma coisa que estava me deixando com o pé atrás desse movimento é justamente isso aqui, olha só. A gente tem uma onda A aqui em alta e o preço e o volume, quer dizer, está totalmente descendente. Então, quando a gente tem essa configuração, o volume ele tinha que estar ascendente aqui, porque olha só, quando o preço cai nessa onda B, né, a onda B corrigindo a onda a gente tem um volume ascendente, ou seja, a gente está demonstrando intenção na baixa e um desinteresse na alta. Então, a gente pode vir sim fazer essa onda C, totalmente plausível, né? Porém, a gente não está tendo o apoio do volume, então é um negócio que me deixa com o pé um pouco atrás, né? Como eu falei, Richard Wyckoff já trouxe esses conceitos para nós. Então ele falava na sua teoria que analisar o preço sem a utilização do volume é a mesma coisa de andar de carro sem gasolina, sem combustível. Então o volume ele é o combustível do mercado. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, de fato, a gente pode vir, né, ter esse movimento. Eu comentei com vocês no vídeo passado que eu gostaria de ver o preço fazendo isso aqui, né, capturando essa liquidez aqui embaixo, presente aqui embaixo, fazendo aqui um teste bem sucedido para a gente fazer um movimento de alta. Porém, ele não fez isso, né, já veio aqui em cima, capturou liquidez, está fazendo todo esse movimento. E a gente pode sim ver essa onda C, porém ela não está apoiada pelo volume. Então é um negócio que eu fico com o pé um pouco atrás, a gente pode ver mais queda por conta desse volume e por conta de outros fatores, mas ao mesmo tempo também a gente já está numa região aqui de acumulação, o preço já está parecendo que encontrou uma região de fundo. Então a gente tem esse momento de indecisão no mercado. Então quando a gente não está sabendo exatamente o que fazer, não está entendendo direito o que o mercado está nos mostrando, né? Ele mostra uma coisa, mas o volume não está apoiando, então a gente tem uma questão aí meio divergente, então a gente fica de fora, a gente espera o mercado nos dar mais informações, porque assim a gente consegue agir de forma lógica, né, a partir do que de fato existe, né, no mercado. Então, a análise aqui do gráfico de 4 horas
tá aí nos vídeos passados, eu vou só quis fazer esse adendo novamente aqui com a questão do volume, né? E sobre aquela questão que eu falei que eu gostaria de ver o preço vindo aqui embaixo, porém ele já veio, né, movimentando em alta e vamos ver se ele faz essa onda C, né? E aí a gente teve umas oportunidades aqui no gráfico de 15 minutos que foram muito bonitas, né? Eu até contextualizei para vocês e aqui entra um contexto bem bacana, né? Aqui a gente pode ver essa volta em V bem grande aqui. Então, o que eu falei com vocês no vídeo passado, nessa região aqui eu voltei nessa região com vocês, mostrei algumas operações que a gente tinha aqui, a gente tinha essa acumulação, né? A gente tem uma grande acumulação aqui do preço, e aqui tudo é um spring, né? O preço veio fazer esse teste, veio fazer um movimento de alta depois, a gente teve algumas boas oportunidades aqui para a gente estar aproveitando esse movimento de alta, tá tudo no vídeo passado que eu mostrei para vocês, mas dentro desse cabelo todo que o preço deixou aqui, a gente tinha uma oportunidade, né? A gente teve no tempo gráfico de 1 minuto, aquele V15, né, que eu comentei com vocês, que é quando o mercado se movimenta em V, ele tende a voltar para testar o comprometimento dos compradores, né, daquela região. E aqui a gente tem um exemplo perfeito de novo, né, por conta do mercado ser fractal, é o que eu falo com vocês, o mercado ele é fractal, então o que é um mercado fractal? O mercado fractal é uma estrutura geométrica complexa cujas propriedades se repetem em todos os tempos gráficos, em qualquer tempo gráfico. Então a gente viu esse movimento lá no M1, né, no 1 minuto, e agora esse movimento foi replicado aqui no 15 minutos, né, numa hora também, tá bem bonito. Olha só, a gente vê o preço caindo forte, a gente tem uma retomada do preço muito forte, e aí o preço vem testar esse comprometimento, vem testar essa demanda, né, dos compradores. Novamente, a gente tem um movimento de alta depois. Então, aconteceu exatamente isso aqui nesse cabelo, né? Eu joguei no minuto no outro vídeo. Quem não viu, assista, que ficou bem interessante. Tem essa explicação lá detalhada. E aí a gente tem o mercado fractal, essa estrutura sendo replicada agora no tempo gráfico maior. E aí a gente teve então esse movimento. Aqui dava para montar uma posição nessa POC, né? Nessa região aqui, toda essa POC aqui da acumulação, a gente tem muito volume aqui, então o preço volta para testar esse volume, faz um movimento de alta, então dá para montar uma posição nessa região, porém a operação bem bonita aqui, utilizando esse V15, é justamente aqui, né, nesse teste do V15, nesse teste de demanda. Então a gente pode traçar aqui uma Fibonacci, a gente consegue ver que o preço segurou na 61.8 perfeitamente, a gente pode traçar um volume profile dessa região, e aí a gente encontra exatamente nessa região bastante volume. Olha aí, preço vindo exatamente na POC. Então aqui a gente pode estar montando uma posição dentro de todo esse estudo, né? Eu expliquei todo esse estudo para vocês aí no M1 e ele aconteceu de forma replicada agora no 15 minutos e no H1. Muito interessante, bem legal. A gente pode colocar o stop abaixo dessa região de valor, abaixo dessa POC. E o take, a gente pode trabalhar com o take aqui do tamanho dessa impulsão, replica ela aqui embaixo, né? Puxa ela aqui embaixo, e a gente consegue ter um alvo de 100% aqui em cima. Então aqui é uma região interessante para o preço vir buscar. Né? Eu tinha contextualizado essa região aqui atrás com essa distribuição, tá vendo? A gente teve toda aquela distribuição aí que está explicada em vídeos passados também. Então aqui no meio a gente tem essa região de POC, tá vendo como é que está marcado? Então confluencia com essa região, então o preço pode sim vir buscar essa região e é um ótimo ponto de alvo aí para essa operação. Aqui também a gente pode contextualizar, deixa eu tirar aqui, só mostrar rapidinho para vocês, que eu já vou para a APE ali para a gente fechar. Olha só. Aqui a gente teve um triângulo simétrico, então no vídeo passado eu expliquei para vocês também sobre os triângulos simétricos. Né? A gente, dentro da teoria das ondas de Elliott, a gente tem o ABCDE, né? A gente pode contar as ondas de Elliott dentro do triângulo, né? O Ralph Nelson Elliott trouxe isso para nós também, essa contagem de ondas dentro do triângulo diagonal, seja triângulo simétrico, ascendente, descendente, seja em cunhas, né? A gente conta esse 1, 2, 3, 4, 5, só que em letras, né? É o ABCDE. Então, aqui a gente pode fazer essa contagem, deixa eu pegar aqui, ó.
Então aqui a gente tem uma onda A, onda B, C, D e E. Só que eu marquei aqui. A gente pode marcar melhor, peraí. Marcar puxando aqui embaixo. Como eu tinha marcado antes. Olha aí. A gente pode marcar ele assim, ó. Fica mais correto. Ó. Dessa forma, a gente consegue encontrar aqui, ó. Aí, galera. ABCDE, tá vendo? E o preço bem se movimenta nessa alta. Só que aqui dava para entrar aqui nessa onda E tranquilamente, pegar esse movimento, aqui deve estar dando, vamos ver, 1, 2%. Né? Se a gente considerar que a gente pode ter um alvo aqui em cima, beleza. Mas, de fato, esse V15 com a entrada nessa região aqui seria o melhor ponto. A gente teve um candle de absorção aqui também. Então, é uma região bem interessante aí para a gente estar trabalhando. E para fechar o vídeo, quero mostrar aqui Ape, né, que eu tinha comentado com vocês sobre a possibilidade desse ABC grande corretivo aqui, né, todo esse ABC. A gente ainda tem a possibilidade dele, mas como vocês sabem, né, eu não sei se sabem, mas o Bitcoin ele funciona como um índice para as criptomoedas, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem o Bitcoin subindo, as criptos todas sobem. O Bitcoin cai, as criptos todas caem. Então, dificilmente a gente vê alguma cripto se desprendendo do Bitcoin em algum momento, né? Fazendo movimentos contrários a ele, mas de vez em quando até vê, mas é bem raro. Só que normalmente as altcoins elas seguem o Bitcoin. Então, o que a gente teve aqui? O Bitcoin subindo, as altcoins subiram, né? A gente teve até a baixa, o movimento de baixa que eu comentei com vocês. A gente estava aqui nessa região, né? Esse ciclo aqui em 1, 2, 3, 4, 5. A gente teve uma extensão maior da onda 5. E aí a gente formou essa cunha, tá vendo? Mais forte aqui, ó. Uma cunha. E aí a gente formou esse movimento de baixa até, só que bem menor do que, né? Esse ABC grande com alvo aqui embaixo que eu tinha mostrado com vocês. A gente pode ainda ter esse movimento, só que a gente precisa do apoio do Bitcoin. Caso ele venha fazer essa onda C em alta, ele vai puxar todas as criptomoedas para cima e aí, independente do padrão que a gente encontrar nas altcoins, a gente não vai ter eles concluídos porque o Bitcoin que comanda a festa. Mas, de fato, o que a gente pode, caso a gente não tenha essa configuração que eu mostrei, a gente pode vir a ter um ABC nessa região, né? Ter tido, na verdade, um ABC aqui, considerando que isso aqui é um B e aqui é um C, entendeu? Não fica um negócio tão harmonioso quanto esse ABC grande, porque seria uma configuração aqui do H1, né? Um movimento que a gente teve no H1, então a gente tem um ciclo de expansão aqui no H1 bem nítido, bem grande, então nada mais justo do que esse ABC também amplo, também grande aqui. Então é uma possibilidade ainda, ele pode vir a existir, né? Aqui em Ape a gente teve mais um triângulo ABCDE bem bonito também, bem interessante. Olha como é que esse aqui está certinho. Então a gente vem um movimento de alta, o triângulo ele tende a continuar o movimento da tendência, ou seja, a gente vem um triângulo simétrico ABCDE, e aí a gente tem esse rompimento para cima. A gente pode estar montando uma posição aqui também, com tranquilidade, e aproveitando esse movimento de alta aqui, que foi, né, altcoin sempre dá mais, aqui já 6%, um movimento bem interessante, cravando nesse alvo aqui em cima. Essa linha que já estava demarcada aqui de alguma região de volume minha aqui que eu marquei em algum momento. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, né, dar uma pincelada aí no mercado e mostrar algumas oportunidades que eu acho que dessa forma fica muito interessante para auxiliar vocês na leitura de vocês aí e ajudar nas análises. Beleza, galera? Muito obrigado. Fui. Valeu. Obrigado por